E vamos de top 5 animes de romance dessa temporada, levando em consideração que essa é minha opinião totalmente pessoal, tá, galera? E abrindo essa lista, em quinto lugar, Girls Can Be Kind to Otaku. Nada como um romancezinho clichê em que um otaku e uma popular se apaixonam, né? Mas pelo menos no caso desse anime, são duas garotas populares na sala que se apaixonam pelo otaku. Mais um clichê, só que um pouquinho fora do padrão, né? Ele é divertido, ele é fofo, te entretém, você dá umas boas risadas e, no fim, acaba sendo aquele romancezinho fofo que a gente espera da temporada. Em quarto lugar, muita gente vai me julgar porque esse pode ser até considerado um dos melhores animes de romance dessa temporada. I made friends with the second prettiest girl in my classroom. Esse aqui, ele surpreende não pelo fato da garota popular se apaixonar pelo nerd, como já é o clichê de romance em animes. Mas ele surpreende pela forma como ele desenvolve o personagem. Porque o personagem principal, ele não sofre só com a questão dele ser um cara isolado. Tem toda uma questão que envolve laços de família, questão de divórcio dos pais, e ele tem que aprender a lidar com tudo isso. Então, todo esse meio acaba transformando toda a história em não só uma história de romance, e sim uma história de desenvolvimento pessoal. E claro que a gente tem um romance no meio, né? Acaba sendo muito fofo porque mostra uma garota que até então também era considerada como a segunda melhor da sala, se apaixonando pelo cara que é nerd. Em terceiro lugar, Parede de Gelo. Esse é outro que eu não tenho nem o que falar, né? Sucesso absoluto. Esse anime ele não fala só sobre a história da Koyuki, ele fala sobre a história de todos os personagens. Como eles se tornaram o que são naquele momento. Tudo que eles passaram, tudo que eles tiveram que enfrentar para poder se superar e se tornar aqueles adolescentes. E o principal é que a Koyuki, que é a principal no caso, ela também está passando por uma fase de muita descoberta na vida dela. Então, muita coisa que ela havia construído e a parede que ela havia subido na vida dela para evitar o contato com as pessoas está sendo desconstruída pouco a pouco. Em segundo lugar, I Want to End This Love Game. Não tinha outro, né, gente? Esse anime, eu falei diversas vezes dele aqui, que me faz passar uma raiva tremenda. Porque você fica com ódio literal dos personagens. Porque aquela história realmente começou enrolada, levou os dois a lugar nenhum, e eles continuam naquele jogo que eles começaram lá no começo, na infância deles ainda, né? Mas o que me surpreendeu foi que nos últimos episódios dessa temporada, meu amigo, os dois se mostraram verdadeiros atacantes, sem brincadeira. Os dois partiram pro ataque sem medo de ser feliz. Tanto Yukiya quanto a Miko revelaram seus sentimentos, só que não foi aquela coisa literal, sabe? Agora, em primeiríssimo lugar, Go For It Nakamura-kun. Olha, esse anime começou sem eu ter nenhum tipo de expectativa sobre ele, porque eu não sou exatamente a maior fã de BL que existe. Só que a história, o desenvolvimento dos personagens, o humor, tudo nele casou tão perfeitamente que me conquistou de uma forma gigantesca. Então eu ficava ansiosa toda semana para saber qual ia ser a peripécia que o Nakamura ia aprontar para tentar se aproximar do Hiroshi. E aqueles episódios finais? Que foi aqueles episódios finais? O Nakamura simplesmente desolado quando o Hiroshi começa a namorar. Desculpa, gente, spoiler aqui na cara de vocês. Mas é isso. Ele começou a namorar, o Nakamura ficou totalmente devastado, e aí a gente ficou devastado junto com ele. Go For It Nakamura já é o meu anime favorito dessa temporada, pelo menos da linha de romance. E pra mim é isso, gente. Ponto e acabou. Ah, e aqui vai uma menção honrosa, hein? Smoking Behind the Supermarket with You. Esse daqui é um pouquinho mais maduro, ele não mostra um lado assim tão romântico da história, mas ainda assim a história ela é muito engraçada, porque mostra um cara adulto, um cara CLT, um cara batalhador, que tem o seu momento de lazer quando ele vai até um supermercado para visitar a balconista. Só isso, ele só precisa ver ela. E para ele, esse é o momento da paz do dia dele. O momento em que ele conhece uma nova garota que está fumando atrás do supermercado e chama ele para ir lá com ele e convida ele para ir lá com ela. Afinal de contas, não é em todo lugar que você pode fumar lá no Japão, né?
E a partir daí a história se desenrola e a gente sabe que aquela garota é a mesma lá do balcão e esse tapado desse protagonista não saca em momento algum. Coisas que a gente vê em anime, né. Mas e aí, pra vocês, qual é o melhor anime de romance que rolou nessa temporada? Deixa aqui nos comentários.